Oi, turma. Do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Hoje nós vamos na parte de transfiguração. No item 43, 6 dias depois, Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, os conduziu sozinhos com ele para uma alta montanha em lugar isolado e se transfigurou diante deles. E enquanto fazia sua prece, o seu rosto parecia inteiramente outro. Suas vestes se tornaram todas brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há alvejante sobre a terra que as pudesse fazer tão brancas. Eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estamos bem aqui. Façamos 3 barracas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque não sabiam o que diziam, tanto estavam assustados. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir essas palavras: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Imediatamente, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão a Jesus, que permanecera só com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes recomendou não falarem a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles mantiveram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que quisera ele dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. São Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. No item 44, é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 30, é um fato bastante comum, que, em consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito lhe dar um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, número 35 e seguintes. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma há que seja fora das condições da humanidade e que não se encontre nos homens mais comuns, porque estão na natureza, mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima das do vulgo. Elas nos representariam a parte do envoltório carnal, o estado dos puros espíritos. Então, assim, na transfiguração, eu não vou saber explicar direitinho para vocês, acho que não, mas vamos lá, vou tentar. Quando você olha para uma pessoa e no rosto dela, assim, você fala, nossa, você está com um semblante hoje assim, tão calmo, tão pacífico, uma energia, uma luz diferente no seu rosto. Já aconteceu isso? Ou o contrário também, né? Você olhar para a pessoa numa discussão, numa conversa mais desagradável, vamos dizer assim, né? E aí você olha para o rosto da pessoa e ela está transfigurada, ela está com um rosto assim de alguém mais selvagem, mais, como que eu posso explicar? Mais violento, né? Através do rosto dela, ela demonstra assim uma feição que não é própria dela e você estranha, seja isso para o bem, né? Coisas boas, ou ligado às coisas ruins. Isso chama transfigurar. A tua matéria, né, teu rosto físico, ele não muda totalmente, mas a energia que vem do perispírito faz uma feição diferente naquela pessoa. Isso é transfigurar. Eu não sei se eu vou estar sabendo explicar direitinho. Queria dar um exemplo, mas não estou achando agora. O maior exemplo que veio foi esse. Numa discussão você percebe que a energia da pessoa mudando, parece que não é ela que está falando ali. Ah, tá. Quando pessoas dizem que estão obsediadas, por exemplo, né? Aí você fala assim, nossa,
O rosto daquela pessoa nem parecia que era ela. Estava completamente transfigurado, né? Geralmente no centro espírita se ouve muito esse tipo de conversa. A pessoa chega lá e fala, olha, eu estou aqui com o meu pai e numa discussão que ele estava tendo lá com a minha mãe, pelo amor de Deus, socorre ele para mim, porque eu acho que ele está com o demônio no corpo. Não é ele que está ali. Por quê? Porque você está vendo a pessoa transfigurada. Não é só pelas atitudes, às vezes até a própria feição, né? Eu tive uma discussão uma vez com meu marido. A gente estava se desentendendo na cozinha ali e ele encostou, as costas dele, ele encostou assim na parede e ele encheu o peito assim e falou comigo de um jeito, né, que eu falei assim, nossa, mas eu nunca vi ele, por mais nervoso que eu já tinha visto ele algumas vezes, várias vezes, eu não tinha visto ele ter aquele jeito, parece que ele cresceu, o corpo era o mesmo, mas eu vendo ele, parecia que ele tinha crescido. Ele esticou assim no azulejo da cozinha, fez aquele rosto assim, tipo, né? Se ele pudesse, ele me pegava. Eu falei, gente, não é você, eu tô estranhando. Aí quando eu falei, não é você. Aí ele pegou e respirou. Na hora que ele deu aquele suspiro, ele falou, Patrícia, você tá me tirando do sério. Me deixa quieto um pouco. Aí eu falei, tá bom. Né? Eu fiquei com aquele receio, fiquei com aquele medo, né? E por ser espírita, nós dois na época já estávamos frequentando a doutrina há muito tempo. Não que a gente sabe muita coisa, mas uma coisa ou outra a gente já sabe. Depois que acalmou, eu falei para ele assim, você sentiu alguma coisa de diferente naquele momento? Porque você ficou, não parecia ser você, né? Ele falou, senti, né? Senti e era uma coisa que eu não estava conseguindo controlar. Aí eu fui para o centro espírita com ele naquele final de semana, o ocorrido foi durante a semana, mas no final de semana eu fui para o centro, nós tomamos um passe e tudo. E aí veio uma comunicação, né, dizendo que era o pai dele, desencarnado, que tinha se juntado com a energia dele ali na hora. O pai dele, segundo o histórico que ele me contava, o pai era muito estourado dentro de casa, tinha problema de vício com álcool, né? Então, o pai, ele deu a comunicação dizendo assim, eu não queria fazer mal a ela, eu gosto dela. Mas na hora, ele estava nervoso, ela estava nervosa. Eu queria ajudar e eu fiquei tão nervoso que eu não sabia como ajudar. Eu só me aproximei. Então, o fato de ter aquele obsessor, mesmo que fosse meu sogro, ele se transfigurou, né? Houve um sistema de obsessão, mesmo que não intencional de fazer o mal, né? Mas teve aquela transfiguração, o rosto dele realmente mudou. E não era para ser dado uma comunicação, não é nada disso, era ele mesmo. A energia dele foi tão densa, foi tão pesada, e se juntou com a energia do pai, que ele se transfigurou. Então Jesus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, ele é um espírito tão puro, que ele consegue transfigurar, né? Não é mudar a forma física, mas transfigurar, passar uma forma mais bonita, mais pura, aqueles que estavam vendo ele. A manifestação de Moisés e de Elias, aí já é a materialização desses espíritos, né? Mas o fato de Jesus ter se transfigurado era para mostrar que ele era um espírito superior, igual a Moisés e a Elias. E ele sempre disse, durante a sua passagem, que ele não tinha vindo para destruir a lei de Moisés, que todos eles eram espíritos elevados e que eles tinham as suas missões. Moisés teve a missão na época dele, né? E Jesus veio depois com a mesma missão, mas de uma forma diferente, trazendo palavras que não modificasse a lei, mas que desse complemento a elas, né? Que elas pudessem amenizar de acordo com a selvageria, que também era menor na época. Apesar da gente até hoje ser selvagem, a tendência da evolução é ir diminuindo o grau de maldade que nós temos, né? Então, eu acredito que seja isso. Pela sua moral, pela sua perfeição espiritual, Jesus consegue ele mesmo elevar aquela energia que ele tem e ela repassa, né? E quem olha fala, nossa, mudou o semblante dele, mudou, né, a forma dele.
Isso é muito interessante, porque nós percebemos quando nós estamos bem ou mal pelo nosso semblante. E a gente realmente se transfigura. Né? Quando a gente está muito nervoso, a nossa feição é completamente diferente do que quando a gente está mais calmo, tranquilo, quando a gente está bem. E essas transfigurações, elas são energéticas. Isso demonstra que tipo de energia que a gente está vibrando. Infelizmente, eu tive um problema sério com isso. Porque eu tive mais momentos assim de 5 minutos atacados, né? Que quem me olhava, então, devia ver sempre uma imagem muito ruim. Porque eu fui muito estourada. E graças a Deus, hoje eu uso esse verbo fui. Porque eu estou melhorando bem, graças a Deus. Né? Como diz o De Luca, a gente vai ficando melhorzinho. Então eu sinto que a cada dia, através dos estudos mesmo, eles estão me fazendo buscar esse semblante mais calmo, mais tranquilo. Não que eu não seja aquela Patrícia estourada ainda. Nós temos aquele cãozinho ruim e aquele bom dentro de nós, né? Precisa ver qual deles que você está alimentando. Eu estou procurando alimentar o bonzinho. E o bom não é bobo. O bom é aquele que quer o bem, aquele que não quer mais viver nervoso, passando os perrengues do nervoso, porque só ficar nervoso não é o problema. O problema são as consequências do ficar nervoso. Porque são sementes, né? Você tá, e vai germinar. Aquilo ali vai vir pra você. Como eu disse, é o cãozinho ruim que você tá alimentando e que depois vem pra te morder. Então, o semblante nosso tem a ver com essa questão da transfiguração. A gente precisa refletir sobre isso, qual é o tipo de imagem que as pessoas acabam tendo de nós. Né? Se nós estamos elevando a nossa energia e passando uma imagem de luz, de calmaria, de harmonia para as pessoas, ou nós estamos passando aquela energia pesada, de dureza, de incompreensão, de revolta, de dor. Né? Então, vamos lá, mais uma liçãozinha aí para a gente refletir.